Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Deus sobre toda a tua casa, toque de Deus sobre teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua família, no teu caminho, no teu corpo físico. Toque-os, Jesus. Leva embora, Senhor, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando desafios, Pai. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe. Também oramos, Pai, e pedimos, toca na vida daqueles que têm sido injustiçados, daqueles, Pai, que têm sofrido da inveja, da maldade, da contrariedade, do escárnio de outras pessoas e dá livramento. Senhor, Tu és o Deus que honra, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que não falha. Por isso, meu Pai, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com a Tua graça, ajude-a, libera do Teu poder sobre a vida dela, Pai, e capacite a vida dela no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos uma capacitação do alto, pedimos uma liberação que vem do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, Pai, toque-a com a Tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita esse lar, Pai, visita essa casa, visita essa família, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, toque-os com o Teu poder, toque-os, Jesus. E aquele que está buscando o batismo no Espírito Santo, Pai, nós cremos, Jesus, que Tu batiza no Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa receba batismo no Espírito Santo, que essa pessoa receba um revestimento de poder. Toque a Jesus com o Teu poder. Toque a Pai. Nós Te pedimos, toque a Jesus e encha do Teu poder, encha do Espírito Santo. Dá a ela, Senhor, uma linguagem sobrenatural. Visita a sua vida, visita a sua casa. Toque a Jesus. Que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando na vida dela agora, enchendo ela. Toque-a, Senhor. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com o Teu poder, doce e amado Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós vamos continuar orando por batismo no Espírito Santo. Estamos nesse final de semana, nessa busca pelo Espírito Santo, nessa busca pelo batismo no Espírito Santo. O falar em línguas não é uma coisa decorativa, não é apenas um sinal que marca a vida de uma pessoa, é uma oração sobrenatural, que você fala em mistérios com Deus. E a Bíblia nos diz lá em Judas, verso 20, que você edifica a si mesmo quando você ora em línguas estranhas. É um revestimento do poder de Deus sobre a sua vida. Os dons, na minha vida, só começaram a fluir depois do batismo no Espírito Santo. E eu creio que o batismo no Espírito Santo traz um grande romper, um grande liberar sobre a vida de uma pessoa. É por isso que nós estamos aqui nesse final de semana, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando esse revestimento do alto, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos nesse propósito, vamos até domingo às 18 horas nesse propósito, e nós estamos orando pelo toque de Jesus. Amém? E nesse final de semana em especial estamos orando por batismo no Espírito Santo, que é diferente do batismo nas águas. Eu tenho que falar isso porque às vezes as pessoas pensam que uma coisa é tudo igual, e não é.
é diferente. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra coisa, ok? Muito bem. Mas vamos lá, eu quero dar um testemunho aqui para você, um testemunho da Ana Carolina, que acompanha nossas orações aqui. Deus te abençoe, Ana. Ela escreveu assim: graça e paz a todos. Há 2 meses, meu esposo foi internado às pressas na UTI, com os rins totalmente parados, com os pulmões e o coração comprometidos, tendo que fazer hemodiálise. Os médicos diziam que o caso dele era irreversível e que ele teria de fazer diálise pelo resto da vida. Foram 12 dias de intensas orações. Eu estava na campanha da Carta para Deus, onde entreguei a Deus meu esposo e essa enfermidade. Ao final da campanha, meu esposo recebeu alta do hospital com os rins funcionando, os pulmões limpos e o coração fortalecido, sem nenhuma sequela e sem precisar fazer diálise. E nessa semana veio a confirmação, através de exames, de que os rins dele estão funcionando 100%. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ser uma ferramenta aqui na terra usada por Deus. Que bênção, Ana. Fico muito feliz pelo milagre de Deus aí na vida de vocês. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, a Jesus Cristo. Ele cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. A nossa fé está nele. Amém? A nossa fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus, que você nunca vai se decepcionar. Eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Espero não te decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Amém? Nunca. Jesus jamais vai nos decepcionar. Escreve aqui nos comentários: Jesus nunca vai me decepcionar. Glória a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Eu quero falar sobre cargas pesadas. Tem muita gente carregando carga pesada. Há pessoas que estão sobrecarregadas, estão não apenas carregando o seu fardo, mas o fardo dos outros. Está difícil de caminhar, está difícil de avançar. Eu creio que alguns de nós, Deus nos chama para carregar propósitos e cargas que vão muito além da nossa carga. Mas quando é Deus que coloca a carga sobre você, a Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Porque Ele ajuda. Ele está ali junto com você, lhe ajudando a carregar aquela carga, lhe ajudando a carregar aquele peso. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, Ele estava carregando o madeiro, e a Bíblia diz que na via dolorosa, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido ridicularizado e julgado pelos homens, diz que um estrangeiro ajudou Jesus a carregar a cruz. Obrigado, talvez, pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Esse estrangeiro é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a carregar as cargas pesadas da vida, as responsabilidades, além da nossa carga, além da nossa responsabilidade. Se a carga nossa já é pesada, imagina carregar cargas que não são nossas. Como carregar tudo isso? Bem, eu creio que o Espírito Santo entra aí nessa jogada e ele começa a lhe fortalecer, ele começa a lhe capacitar e ele está com você nessa caminhada para que você não venha a sucumbir. Em Mateus capítulo 11, tem um texto que é clássico, que a gente lê, a gente declara, mas é importante você hoje relembrar esse texto. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus vai pedir para mim, o que Deus vai pedir para você, pode até parecer que é pesado, mas vai se tornar suave, vai se tornar leve, por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos capacitar, vai nos dar uma força além da nossa capacidade, para que a gente consiga cumprir o nosso destino. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça, porque Ele tem me dado certas responsabilidades, Ele tem colocado certas cargas em cima de mim, que às vezes eu penso, eu não precisava disso, mas daí eu penso também, não, mas eu preciso, porque eu sou um servo obediente, eu preciso obedecer. Essa missão que Deus coloca, esse projeto que Deus coloca, esse desejo que Ele colocou no meu coração, eu preciso obedecer, eu preciso me entregar à vontade dEle, e eu tenho feito isso. E algumas considerações eu quero fazer sobre isso. Aprenda a descansar em Deus e a se desapegar de fardos que não lhe pertencem. Quando estamos com muitas cargas na nossa vida, nós devemos fazer um exame detalhado sobre o que é carga de Deus e o que não é carga de Deus. Porque tem problemas que você toma para você que não são para você. Sabe, eu reflito muito sobre isso. Tem problemas que a gente pega para a gente, mas não é que Deus quer que eu carregue. Deus não quer que eu carregue aquele problema, mas eu peguei e coloquei sobre as minhas costas e eu tenho dito para mim, tenho dito para todo mundo, esse problema é eu que carrego. Tem problemas que não é para você. Então você fica se preocupando com os problemas dos outros, você fica pegando cargas que não são para você, você quer ajudar e ajudar e ajudar pessoas, mas tem cargas que Deus não quer que você coloque sobre você. Deus sabe que aquela carga é uma carga pesada, difícil. Então, você tem que diminuir o máximo de carga em cima de você. Para que a sua caminhada aqui nessa terra, ela seja uma caminhada leve. Porque aquilo que você entender que é de Deus para você carregar, Ele vai te ajudar. Mas toda carga excedente vai começar a prejudicar você. É que nem você pega uma caminhonete e você começa a colocar carga naquela caminhonete, na caçamba dela. Você vai enchendo a caçamba, você vai colocando carga e mais carga, e você pensa, não, é uma caminhonete, ela vai segurar, mas daqui a pouco ela começa a se acocar. E você fica vários dias com ela acocada, carregada sempre. Daqui a pouco você vai começar a ter problema nos amortecedores, daqui a pouco você vai ter problema nos coxinhos dos amortecedores, daqui a pouco você vai ter outros problemas, talvez estruturais, e outras coisas vão começar a arrebentar a suspensão daquela caminhonete. Ela foi feita para o peso, mas não para uma sobrecarga. É que nem você colocar um elefante na caçamba de uma caminhonete. Você coloca um elefante na caçamba da caminhonete, daqui a pouco aquela caminhonete mal consegue sair do lugar. Ela foi feita para carga, mas para uma carga certa, para um limite de peso. Então, tudo na vida a gente tem que ver se é para nós. Não adianta você querer abraçar o mundo. Eu converso com muitos empresários que eles querem abraçar o mundo. Então, sabe, eu conheci empresários que têm mais de 20 empresas e sabe, alguns deles, eles conseguem tocar as 20 porque eles têm uma boa gestão, eles têm pessoas boas que trabalham para eles, mas eu conheci gente que faz tudo sozinho e que estão se acabando, sabe,
só porque querem conduzir todos aqueles negócios. Então, tem pessoas que Deus não chamou elas para toda aquela carga, mas ela busca para si aquela carga, ela atrai para si aquela carga. E tem coisas que Deus não tem para nós. Tem coisas que Deus não tem para nós. Então eu quero que você preste atenção. Não há verdadeiro descanso quando você está fora da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, você não sai apenas de um ambiente de refrigério, de um ambiente de renovo. Você sai do lugar que estava lhe dando forças. Exatamente na presença de Deus, nós podemos contar com força sobrenatural. Deus nos dá uma força, Deus nos dá uma capacidade. Sabe, eu dormia quando eu estava nas duas emissoras de TV. Agora eu estou só numa, estou só na rede de TV. Mas quando eu estava nas duas emissoras de TV, eu dormia. E eu pensava assim, amanhã eu não vou ter força para acordar para a oração das 6 da manhã. Dada a pressão, era pressão financeira, era pressão de gravação, era pressão, sabe, de compromissos também em volta disso. E eu pensava assim, meu Deus, eu acho que amanhã eu não vou conseguir levantar para fazer o que eu tenho que fazer. Quando não era no outro dia, eu acordava, sabe, sem nenhum peso. E vários dias aconteceu isso na minha vida. E eu creio, Deus nos visita na madrugada. Eu vou sempre acreditar nisso, porque já teve dias que eu pensei, amanhã não vou conseguir acordar para a oração da manhã, porque o dia anterior sugou até o último pingo de energia que tinha dentro de mim. E quando eu acordava pela manhã, sabe, parecia que eu estava pronto para uma maratona. E se eu tivesse que subir uma montanha, eu estava pronto para subir uma montanha. Parece que eu não lembrava mais do que tinha passado no dia anterior. E agora na Escola de Profetas, que nós tivemos no mês de novembro, no início do mês de novembro, eu recebi uma profecia. Uma pastora liberou uma palavra sobre a minha vida e ela disse assim, Deus te deu forças além da sua capacidade para o propósito que você está. Ela disse assim para mim, é por isso que você pensava, e isso eu não falava para ninguém, ela disse exatamente assim, Deus usando ela, né, para profetizar. Ela disse assim, é por isso que você pensava quando dormia, que você no outro dia não ia conseguir cumprir os seus compromissos, mas algo acontecia com você, e aquilo só eu sabia, algo acontecia, e sempre acontecia nas madrugadas. Muitas vezes isso aconteceu comigo, sabe, de eu sentir Deus me visitando na madrugada, eu senti Deus me renovando na madrugada, e eu acordar assim leve pela manhã, com as minhas forças renovadas. Eu creio que Deus nos visita nas madrugadas, que Deus renova não só suas misericórdias sobre nós, mas Deus renova nossas forças, Deus renova a nossa saúde, Deus rejuvenesce, revigora o nosso ser interior, sabe? Eu creio que há um renovo de Deus quando você caminha no Espírito Santo, quando você caminha na palavra de Deus. Existe uma força de Deus que vem sobre você, uma força de Deus que lhe sustenta, que lhe capacita. E eu senti, sabe, de acordar várias manhãs e parece que eu estava andando sobre nuvens, porque acordava leve, acordava tranquilo, acordava inspirado, sabe, pronto para entrar para a arena e lutar contra leões, pronto para enfrentar gigante, e não me preocupava, sabe, com as contas para pagar, não me preocupava com o escritório, não me preocupava com nada mais pela frente. Eu acordava renovado e eu pensava, estou pronto para a luta? Estou pronto para mais um round da vida? Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu quero dizer para você que quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, Ele lhe dá uma força tão poderosa,
Ele lhe dá uma capacidade tão poderosa que vai te surpreender. A minha oração é que Jesus toque naqueles que estão cansados e sobrecarregados. A minha oração é para que Jesus dê um renovo para todo empreendedor, para todo pastor, para toda pastora, para todo trabalhador, para toda mãe, para todo marido, sabe? Para todo profissional liberal que está lutando na vida, que está lutando, que está guerreando, que está, como diz o gaúcho, peleando para sobreviver. Venha Jesus, diga: Jesus, eu preciso de Ti. Escreve aqui nos comentários: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Talvez ontem você estava dizendo: eu não aguento mais. Tem gente que entrou aqui nessa oração que ontem falou isso: Senhor, não aguento mais. E o Senhor está dizendo: ei, estou te dando uma carga nova hoje. Aleluia! Hoje estou te dando uma carga nova. Hoje estou te fortalecendo. Hoje estou te levantando. Hoje estou te capacitando. Hoje vou colocar sobre a tua vida um renovo do meu Espírito Santo. Aleluia! 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 Glória a Deus! A promessa de Deus sobre ti te levará muito além do seu tempo. Eu quero liberar essa palavra. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra profética. Você que está buscando o Senhor, Deus vai encher você de uma maneira que Ele vai levar você além do seu tempo. Ele vai levar você além do seu tempo. Ele vai levar você além das suas capacidades, Ele vai levar você além dos seus limites. Deus está te capacitando. Tem empreendedores que estavam aqui me escutando, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em fazer qualquer outra coisa porque estão cansados, e o Senhor nesse momento está enviando um reforço do céu para a tua vida. Aleluia! Há uma pessoa que está me ouvindo, Euclides, o Senhor te visita nesse momento, o Senhor te renova nesse momento, uma unção de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia! Vitor, o Senhor te renova nesse momento, o Senhor te levanta, Vitor. Glória a Deus. Há um renovo do Espírito Santo que está sendo liberado aqui nessa oração. Há um renovo de Deus, vindo aqui sobre pessoas. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém. Hoje nós temos programa de televisão às 10 horas da manhã na Rede TV. Também temos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos, está em todo o Brasil já. Esse livro aqui foi um livro assim que me trouxe muitas alegrias. Esse livro aqui já está em outros países, inclusive. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Também nós temos nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Olha só, tá? São devocionais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Olha aqui que legal. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo, aqui as direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai escrever uma oração a seu punho. Você vai pegar uma caneta, você vai escrever a seu punho aqui uma oração. Os dois livros dá mais de 700 orações junto, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Vamos orar. Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você me ajude a compartilhar. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã estarei ministrando em Porto Alegre. Amanhã estarei às 9 horas da manhã na Igreja Manancial da Graça, em Porto Alegre, do meu amigo pastor Samuel Felipe. E à noite, às 20 horas, estarei ministrando aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Venha cá, vamos cumprimentar você, lhe receber com muita alegria e você vai ver como Deus vai te tocar. Então amanhã tem dobradinha, com a graça de Deus, de manhã em Porto Alegre, à noite em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vou transmitir tudo ao vivo e estou com uma expectativa muito grande, estou orando. Acordei nessa madrugada para orar. Acordei nessa madrugada para orar. 2 da manhã, eu estava com os meus joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Eu sei que Deus está preparando algo muito grande para esse domingo. Amém? Estou com essa expectativa. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora e abençoo a vida de cada pessoa que está orando aqui junto comigo. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida dela. E que o Senhor a envolva no poder do teu Espírito Santo. Tira dela, Pai, todo bloqueio, tira dela todo impedimento e dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro, Senhor, por este homem chamado Marcelo, que precisa de um renovo de Deus. Que o inimigo tem intentado contra a sua vida, inclusive intentado contra a sua saúde. Senhor, dá vitória agora, Pai, e desfaça o laço do mal contra a vida do Marcelo. Toque, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Senhor, eu oro para que o toque de Jesus venha sobre essa vida agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda dor renda-se a Jesus, e que essa pessoa seja livre agora do poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Toque a Jesus, toque com o teu poder. E eu oro agora para que todos sejam tocados no poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo. Agora, toque-os, Jesus, batiza-os no Espírito Santo, traga esse revestimento do alto, toca, Jesus. Da mesma maneira que a presença do Espírito Santo veio sobre Cornélio e veio sobre toda a sua família, nós invocamos o poder de Deus e no nome de Jesus Cristo oramos para que essa pessoa receba agora o toque de Jesus e comece a falar em outras línguas. Senhor, e aquele que precisa de um renovo de Deus, vem com esse renovo. Vem com esse renovo sobre essa pessoa agora, Jesus. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque agora, Jesus. Toque agora, Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família. Até às 9 da manhã e depois 18 horas. Deus abençoe. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas, que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo, provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades.
eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades, haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar, ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago, está me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome, Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme, o Senhor é sustentador. E Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus, da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta.
as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida, Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus, o que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo. Nós vamos ter problema na viagem. Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço. Sou radical, literalmente. Aprendi a ser radical quando recebo uma notificação do céu. Quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura. Mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. E eu quero dizer uma coisa para você. Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar muitas vezes, sabe? A, B, C. Ouve todo mundo, menos o homem de Deus. Menos a notificação do céu. Menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus, mas quando você deixa de ouvir a Deus,
de receber uma notificação do céu, você perde muito, porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu, que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala, ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo. É tanto ruído, é tanto medo, sabe, é tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles.
Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações. São devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer
a sua leitura antes de dormir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando. Vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha, e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade. Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada, que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar. Permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação,
que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida, que o toque do Altíssimo venha sobre ti e nós declaramos vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti.